Vamos retomar a nossa conversa no estúdio, aqui com o Fernando Ideu e a Ilana Miller. A gente estava falando no bloco anterior da questão da população exigindo coisas, tanto do judiciário, da procuradoria, e vocês diziam que não é possível que eles tenham que agir em consonância com o que quer a população, ninguém está ali para agradar. E o Fernando estava falando da população quando vai às ruas e aí pede para que faça isso. Só que a população nas ruas, não raro, ela é direcionada pela grande mídia. Existe construção de uma narrativa, e isso é feito de uma forma muito boa, que as pessoas se convencem e vão para as ruas pedir coisas que às vezes elas nem sabem. Nas manifestações de 2013 dos estudantes, colocaram lá uma pauta que dava poder ao Ministério Público, e, né? Enfim, isso acabou... Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Acho que você colocou muito bem e eu mostro, assim, né, na minha tese de doutorado, que houve uma trajetória desse processo penal de exceção, do que eu chamo, né? A gente primeiro tem que separar. A injustiça não começou com a Lava Jato. A injustiça penal não começou com o mensalão, né? A gente vive num país escravocrata. A nossa história é escravocrata. Então, assim, sempre no Brasil houve um processo de criminalização da miséria. Né? A pobreza sempre foi criminalizada no Brasil. Né? O primeiro ato do escravo liberto é o crime. Então, até a capoeira era criminalizado antigamente. Samba. Vadiagem, você joga um monte de pessoa lá, não tem trabalho para e é crime não ter trabalho. Você não tem trabalho, mas isso pune criminalmente essas pessoas. Então, esse processo sempre existiu. Mas até a década de 2000, pelo menos, era um processo mais tosco. Por quê? Porque você simplesmente negava o direito de defesa a quem não tinha condições de contratar advogado. Quem era pobre e não tem condições de contratar advogado, vai responder. Tráfico, pequena quantidade de droga, vai para o tráfico, furtos, roubos, vai para o cárcere. Né? Esse pessoal não tem acesso à defesa. A Defensoria Pública é coisa de 10 anos atrás, que começa a se estruturar de uma forma digna. Né? Então, esse processo está muito claro. A criminalização da pobreza sempre existiu. O que acontece a partir dos anos 2000, especialmente a década de 2010, é uma sofisticação do poder penal para perseguir a resistência democrática. Não é só o pobre, é o representante desse pobre, seja no governo, seja como soberania nacional, como empresariado nacional, com uma visão de soberania nacional, seja a classe jornalística, seja professores, então, que hoje em dia estão muito expostos, né? Mas isso foi um processo, foi uma crescente. Como? Eu coloco alguns marcos, por exemplo, o mensalão é um dos marcos, né, de como o direito penal muda para punir quem antes era privilegiado. Parte desse grupo que antes era privilegiado começa a se tornar o inimigo. Né? As jornadas de junho, com a manipulação daquela pulsão anômica, que foi uma coisa que precisa ser melhor estudada até hoje, mas a popularidade da Dilma estava na casa dos 80%, em 2 meses baixou para 20%. Então, assim, e só canalizou nela. O governo do estado de São Paulo continuou a mesma coisa. Né? Então, assim, isso tem que ser analisado. Né? Essa apropriação, que eu chamo do legado da jornada de 2013, tem que ser analisado. Impeachment e Lava Jato. Isso foi um processo. Isso foi um processo construído muito com o auxílio da mídia, das grandes corporações aí midiáticas. Então, isso foi um processo que levou, ao invés de simplesmente rejeitar o direito de defesa, porque não dá, porque esse pessoal tem dinheiro para contratar advogado, tem recurso, né? Você cria uma farsa. Então, são processos penais que, na verdade, são farsa. E eu venho denunciando isso há muito tempo. Desde 2015 falo no processo penal de exceção. O que o Intercept mostrou, né, foi que ele desnudou isso. Ficou muito explícito que havia ali um conluio entre a acusação e o juiz com o objetivo de quê? De perseguir inimigos. Ponto. Na cabeça desses caras havia um grupo de amigos e um grupo de inimigos. Os amigos eram, entre eles, né, procurador, o juiz estavam com afinidade ideológica, políticos como Fernando Henrique Cardoso, que o Moro tinha medo de melindrar. Vocês lembram uma mensagem do Intercept? A gente não pode melindrar melhor não, né? Henrique. Veículos de mídia que eram braço serviu de assessoria de comunicação deles, e outros juízes em tribunais, até no Supremo Tribunal Federal, que eram aliados nesse projeto ideológico. Então, em Fux We Trust, né, jantar na casa do Barroso. Então, esses são os amigos. E para esses amigos, eles agem em conjunto. Então, eles se protegem. E os inimigos? São os políticos que eles querem perseguir, geralmente políticos ligados a uma visão progressista, a um governo popular, a uma visão de soberania popular. Alguns que não têm o que fazer, mas mesmo, veja, você não tem como você querer prender o Lula deixando o Cunha solto, né?
Tem algum, você tem que dar uma certa validade, credibilidade, mas né, não pro muito, que você está fazendo. Mas não muito. Perceba essa última mensagem do Moro, que ele fala pro Cunha, mas não é para mexer no celular do Cunha. Não, mas por quê? Porque ele tem medo de que no celular do Cunha tenha políticos com foro privilegiado e ele perca a Lava Jato, porque daí vai ter que subir tudo pro Supremo, e sabe-se lá o que mais ele tem receio de achar no celular do Cunha. E a esposa do Cunha, né, Ilana, ela foi absolvida também. Foi blindada ali pelo Moro. Então você vê, esses são os inimigos, seja os que você vai perseguir, seja os ministros ou os julgadores que não estão tão afinados nesse processo ideológico. Eles usaram a máquina para perseguir o ministro Toffoli. Eles usaram a Receita Federal, você vê nas mensagens do Deltan, para perseguir o ministro Toffoli. E mais, né? Então, eles trabalham com essa lógica, amigo e inimigo, é a lógica da guerra. O amigo você quer se unir, o inimigo você quer eliminar. Agora, você colocou a força-tarefa como quase o ápice desse processo que começou em 2013. Portanto, Ilana, ela é bastante simbólica. Sim. A gente tem o símbolo da Lava Jato como justiceira, com a paladina mesmo, vamos limpar a corrupção. Não é importante quebrar também esse símbolo de alguma maneira? Sim, eu acho que você tem que desconstruir revelando, entregando primeiro para a defesa o conteúdo das mensagens, tornando isso transparente. Eu acho que a mídia também tem que fazer uma reflexão, uma autocrítica do seu papel em tudo isso, porque é óbvio que existe um interesse público de você divulgar o combate à eventual corrupção. É óbvio que ninguém aqui, nem os advogados de defesa, são a favor de corrupção. A gente quer um Estado melhor, com direitos e garantias fundamentais assegurados. Ninguém é a favor do crime. O que os advogados geralmente são a favor é das direitos e garantias. Eu acho que a mídia tem que rever o seu papel, porque a mídia tem uma função primordial. Ela atinge um número de pessoas que os advogados, os promotores e mesmo os juízes sozinhos não são capazes de atingir. Agora, você não acha que judicialmente ou de alguma forma, via lei, a gente tem que forçar a mídia a fazer essa revisão um pouco antes? Porque a gente tem maior grupo de mídia brasileiro que fez essa revisão 21 anos depois. No caso da ditadura. É muito complicado. Porque, né, daqui a 21 anos já o estrago está feito. Então, quais seriam os caminhos para a gente não esperar essa autoanálise da mídia, mas a forçar mesmo? Não, eu acho que judicialmente você tem meios, e a gente tem que ter um judiciário muito corajoso, mas você tem meios de anular processos por uma devida influência. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, existem casos em que a mídia, ela revela e coloca alguém como culpado de uma tal magnitude que você torna injusto qualquer tipo de julgamento. Porque as pessoas que vão julgar já têm uma preconcepção que não é delas. Pois é, a gente tem no Brasil casos assim, da mídia interferindo. Tem o clássico da Escola de Base de São Paulo. Sim. E ele vem se repetindo. O que eu pergunto a vocês é o que pode ser feito? Uma ação popular? Porque afinal são concessões públicas e a gente sabe do papel da mídia nisso tudo. E a gente sabe que o ideal seria fazer uma reforma dos meios, enfim, não aconteceu, mas a gente tem ainda a mídia ditando essa narrativa que ainda faz com que o Moro tenha credibilidade com a população e as pessoas põem o hashtag sou Delan nas redes. Eu acho que a gente precisa passar realmente por uma reestruturação da nossa imprensa. Agora, tudo que mexe com a liberdade de imprensa tem que ser visto com muito cuidado e não estou dizendo isso para privilegiar determinada canal ou determinado meio de você fazer a mídia. Eu estou dizendo isso para você não resvalar e aproveitar uma reestruturação para você coibir a liberdade de imprensa ou para, de alguma forma, você transformar uma tentativa de você aprimorar e transformar uma mídia que é fundamental, a liberdade é fundamental, com mais interesse para a sociedade do que você aproveitar. A gente tem que ter muito cuidado, com é só certeza. isso que eu tô... A gente viu agora a tentativa de criminalizar o Intercept e o Glenn, porque foi o primeiro passo que eles fizeram. Foi criminalizar, ele foi chamado textualmente pelo presidente de receptador de coisas roubadas. Sim. Então, esse expediente é muito mais usado por eles. Ou mesmo a gente sabe. Né? Ou mesmo em países que têm um viés um pouco mais ditatorial, escolher, então vai só esse canal, porque esse canal fala a mesma linguagem que eu quero que transpareça. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar cuidado com esses movimentos, porque às vezes eles podem ser aproveitados para um outro viés. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro.
Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.